Números 11. Esse texto nós vamos ler o primeiro e o segundo quadro. Vou fazer a leitura primeiro desse primeiro quadro, do verso 1 ao verso 9, de Números 11. Amém? Amém. Você pode ler comigo o título desse texto? As murmurações dos israelitas. E o texto começa dizendo assim: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, estendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, a conversa popular que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das coisas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bebélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia. E dele fazia bolos, o seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Depois nós vamos ler do verso 10 ao verso 15. Amém? Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua presença nesse lugar. Eu quero colocar diante do Senhor o tema que nós vamos trabalhar sobre murmuração. E eu desejo que o teu Espírito Santo ensine a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de Filipenses, capítulo 2, verso 14. O apóstolo Paulo escreve para essa igreja dizendo: fazei tudo sem murmurações e contendas. Sem murmurações e contendas. As murmurações, elas surgiram entre o povo que estava atravessando o deserto. Eles pensavam que em alguns dias eles chegariam a outra ponta, entrariam em Canaã. E de fato, se nós medirmos por quilômetros, os especialistas dizem que de repente até 3 meses eles atravessariam o deserto e entrariam em Canaã. Mas essa caminhada não era simplesmente sair de um lugar e entrar no outro. Era um processo de santificação. Não era apenas Deus tirar o povo uma noite do Egito, mas o desejo era que o Egito fosse tirado de dentro do povo. É o processo de santificação e consagração. Filipenses 2,14: fazei tudo sem murmurações e contendas. O coração ingrato cria sempre um ambiente propício para todo tipo de pecado. O que estava acontecendo entre o povo era um levante de ingratidão. E por isso que começaram a surgir entre as pessoas a murmuração. A ingratidão é o conteúdo e é a causa de toda murmuração. Dentro de todo murmúrio, dentro de todo lamento, existe algo chamado ingratidão. E por detrás da ingratidão existe uma cegueira para entender ou enxergar as coisas que Deus derrama. Em todos os lugares Deus abençoa as pessoas. O coração humano é tão pecaminoso que tem a tendência de se esquecer das bênçãos de Deus e ignorar as promessas dele, e de encontrar defeitos na providência divina. Mas é possível alguém encontrar defeitos na providência divina?
O jovem, durante alguns anos, ele ora pedindo para Deus por uma esposa. Você crê que Deus responde orações? Você crê que Deus pode dar uma esposa? E depois que Deus abençoa, é possível esse jovem encontrar defeito na providência divina. E vice-versa. Às vezes as pessoas durante anos elas oram pedindo: seu Deus, me dá uma igreja onde eu posso congregar e me encontrar com o Senhor. Onde é que eu posso conhecer o Espírito Santo? Você crê que Deus pode dar uma providência divina para essa pessoa? E Deus dá uma igreja? Sim, às vezes depois as pessoas estão lá engordadas do conhecimento de Deus e elas começam a achar defeitos na providência divina. O problema não está na providência divina. O problema está num coração que se perde do olhar de Deus. Um coração, uma visão, uma mente que não está mais alinhada com o Senhor. Então a pessoa endurece o coração. A murmuração é o grito de um coração duro, endurecido, recalcitrado. O fundamento da murmuração, o fundamento da ingratidão é sempre um coração duro e impenetrável. Um coração endurecido não se move mais pela causa de Deus, mas se move pela própria causa. Então, o próximo passo é deixar as bênçãos de Deus de lado, colocar defeito na providência e eu me manejo eu mesmo, porque eu sei me virar sem Deus. A ingratidão tem essa capacidade tola, de se mover no coração de uma pessoa. A murmuração, ela é filha primogênita da incredulidade com a insubmissão. Eu quero repetir essa palavra: a murmuração é filha primogênita da incredulidade com a insubmissão. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus dá muitas promessas. E Deus não apenas dá promessas, mas Deus materializa a promessa. Deus livra eles das mãos dos egípcios, Deus abre o mar vermelho, Deus mata os egípcios, Deus materializa a promessa com pão e água, Deus materializa a sua palavra, porque toda promessa é palavra, e a materialização é trazer à tona, trazer a público, ao visível para as pessoas. E depois que Deus fez tudo isso, essas pessoas aqui pararam de olhar para as promessas de Deus e começaram a olhar para dentro de si. Então isso se chama incredulidade. Em segundo lugar, o segundo pai ou a segunda mãe ali, esse casal, a murmuração é filha primogênita da incredulidade, da insubmissão. Então isso aqui é um casal, incredulidade e insubmissão, é a insubmissão. Deus mandou que eles estivessem no deserto e que eles tivessem um coração contente, um coração agradecido. Deus pediu que eles confiassem na sua providência, mas o insubmisso, ele não confia na providência de Deus e começa a colocar defeitos nos projetos do céu, e dali nasce a ingratidão, a dureza e a murmuração. O povo estava acampado há quase 1 ano no mesmo lugar, diz o comentarista bíblico, e esse acampamento estava deixando eles à flor da pele. Eles estavam loucos para voltar para o Egito e continuar trabalhando de escravos. Dá para compreender isso? Deus estava dando para eles um descanso de 40 anos. Deus estava dando o seu sábado para o povo, pãozinho do céu toda manhã, aguinha da rocha, água fresca, mantendo eles. Já tinha dado codornizes, mas não estava bom o descanso. Eles queriam trabalhar, eles queriam mexer, era como se eles tivessem saudades dos chicotes do Egito. Meus irmãos, o povo estava acampado quase 1 ano no mesmo lugar e eles começaram a ficar agitados. Talvez tenha desanimado com as dificuldades da caminhada e com a monotonia daquela região. E nós temos essa dificuldade. Você coloca alguém para orar e você diz: você precisa confiar no Senhor.
Começa a ler a Bíblia todos os dias, todas as manhãs, e começa a orar, e Deus vai abrir uma porta para você. 5 dias depois a pessoa ela não quer mais, porque está demorando. Nós vemos na história da igreja avivamentos que aconteceram às vezes depois de 20 anos de oração. Pastores que trabalharam entre 12 e 15 anos num lugar até que começou a acontecer as primeiras conversões. Meus irmãos, todas as vezes que você quer desistir dos caminhos de Deus, sempre vai haver no teu coração ingratidão e murmuração. Deus nunca nos incentivou a gente sair dos caminhos dele, mas Satanás, com as sementes dele, ele semeia a semente, e essas sementes elas fazem as pessoas caírem ou saírem do caminho. E a murmuração é uma semente, a ingratidão é uma semente, a dureza é outra semente, e a insatisfação é perigosa. Meus irmãos, essa insatisfação aqui era uma insatisfação de barriga cheia. Tinha o maná, tinha a aguinha, tinha a palavra, tinha a glória. A Bíblia diz que o Moisés entrava na tenda e o povo ficava cada um da sua tenda olhando a glória de Deus pelos panos, pelos tecidos da tenda do Moisés. Eles tinham glória, tinham presença, Deus falava, Deus ministrava, mas não estava bom. Eles começaram a murmurar e começaram a reclamar. A insatisfação é perigosa. Quando você começa a ter um coração insatisfeito com alguma coisa, e aquilo produz ansiedade, aquilo começa a dar para você um vazio interior, você precisa estar atento e vigiar sobre isso. Isso pode não ser uma coisa boa. Quando a insatisfação me leva a fazer a minha vontade, ela é maligna. Aqui surgiu entre o povo uma insatisfação. O verso 4 começa dizendo: e o populacho que estava no meio, aquele buchicho, porque não está bom, porque o Moisés isso, porque Deus aquilo, e porque o pastor Moisés não estava atendendo direito, porque o papai do céu não estava sendo bom que chega, A insatisfação que me leva a fazer a minha vontade é maligna. A insatisfação que me leva ao Senhor, essa produz obediência. Mas como assim? Eu leio para você mais uma frase que eu meditei. A boa insatisfação que vem do Senhor me leva a fazer uma obra. Mas existe uma boa insatisfação e uma má? Sim. Quando você olha para aquela parede da sua casa trincada e feia, e você fica insatisfeito com aquela situação, e você vai na material de construção, compra uma massa e passa uma lixa e passa uma tinta. Essa insatisfação produziu uma obra. Alguém que mora num bairro pobre, ele olha para a casa da outra esquina e aquelas crianças pobres, aquela situação, e aquilo começa a gerar uma insatisfação, até que a pessoa abraça, até que aquele cristão abraça aquela família com vestimentas, com roupas, ele faz uma obra. É a boa insatisfação. E essa boa insatisfação, ela vem do Espírito Santo. Essa boa insatisfação, ela vem quando nós estamos alinhados com o Senhor. Quando alguém da igreja enxerga que alguma coisa não está bem naquela família, ele diz: eu vou visitar aquela família, e eu vou ouvir, e eu vou ensinar. Aquela insatisfação vai gerar uma boa obra. Mas a má insatisfação vem da minha carne. A má insatisfação, o povo tinha pão, tinha água, tinha Deus, tinha glória, estava insatisfeito. Então ali era a má insatisfação. Essa vem da carne, e ela é usada por Satanás para mover uma rebelião. A insatisfação carnal faz o homem se afastar de Deus e dos caminhos da redenção.
aquele bochicho, aquele tititi, tititi, tititi. E sempre de novo a história se repete na terra, o que aconteceu no céu. A Bíblia fala que no céu, um anjo chamado Lúcifer começou a estar insatisfeito com Deus e com Jesus. E a Bíblia diz que ele queria ocupar o lugar de Jesus. E insatisfeito, ele começou a mover uma rebelião no céu. E insatisfeito com Deus, ele moveu uma rebelião, e a Bíblia diz que Deus o lançou fora do céu, e com ele uma terça parte dos anjos, que viraram demônios, espíritos malignos, castas de demônios. E essa rebelião que aconteceu no coração ali daquele querubim, o Lúcifer, é a mesma rebelião que acontece entre esse povo que começou a se entregar à insatisfação carnal. Se você quer ser uma pessoa insatisfeita, então seja insatisfeito com a tua oração pobre. Então seja insatisfeito com a tua oferta pouca. Então sejamos insatisfeitos com a nossa pequena obra missionária. Quarta-feira nós falamos muito sobre obra missionária e ninguém pode levantar a mão e dizer: eu já fiz muito. Ainda Jesus diz que quando nós fazemos tudo o que dá para fazer, ainda nós temos que bater no peito e dizer: sou servo inútil, fiz só o que eu devia fazer. Que sejamos insatisfeitos porque nós queremos mais de Deus. É a boa insatisfação, mas a maligna insatisfação, a má insatisfação, ela faz as pessoas fazerem besteira na vida. Quantas pessoas que de barriga cheia são insatisfeitas e começam a amargar a conversa, e elas perdem a salvação, e elas vão embora e elas se afastam dos bons caminhos da redenção. A insatisfação começou a contaminar a muitos. O verso 4 diz: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. É aquele conversedo. É aquele conversedo. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Que fermento que é esse? É um maligno fermento. Quando uma mãe é reclamona, aquele fermento pode levedar a família. Quando um pai é reclamão, aquela murmuração, aquela insatisfação, pode contaminar toda a casa. Se um pastor é reclamento e murmurento, toda a igreja tem a tendência de ficar assim. Se os líderes de uma igreja são murmurentos e são assim, cheios de fermento fariseu, assim, sempre malignos assim na conversa, isso começa a contaminar toda a igreja. É sempre aquela conversinha, sempre aquela insatisfação, sempre aquela conversinha. E isso começou a acontecer entre esse povo. Começaram a falar mal das bênçãos, começaram a falar mal do líder Moisés. É o fermento dos fariseus. A murmuração contamina. Se você fica no meio de uma roda de escarnecedores, aquilo vai contaminar você. Nós precisamos sair do lugar do fermento fariseu. Nós precisamos nos retirar desse círculo vicioso. E nós precisamos começar a enfrentar lugares onde há um círculo de virtudes. A murmuração consegue contaminar um grupo de pessoas. E quando esse fermento fariseu, ele começa a acontecer lá na nossa casa, nós precisamos repreender isso. Em nome de Jesus, sai. Quando nós começamos a ficar insatisfeitos, nós precisamos avaliar. Será que é uma boa insatisfação? E como que eu vou entender isso? Quando eu vou me posicionar positivamente e eu vou me colocar à disposição para ajudar alguém em nome de Jesus, para a glória de Deus, é uma boa insatisfação. Eu vou fazer uma obra. Mas quando eu vou destruir alguém, vou destruir uma obra, vou maldizer alguma coisa, é uma má insatisfação. E você está agindo como Satanás agiu.
Meus irmãos, quantas vezes a insatisfação ela arrebenta casamentos? Quantas vezes a insatisfação faz com que pais não consigam ver nada de bom nos filhos? Eu conheço pais assim, que às vezes os filhos dos outros, esses são bons, esses são queridos, esses estudam e produzem, mas os próprios filhos dos pais não conseguem ver uma virtude. É a insatisfação com aquilo que Deus deu. Se nós devemos ser insatisfeitos, que sejamos insatisfeitos com a nossa mazela e os nossos pecados, mas não com o pãozinho que Deus derrama do céu. Nós precisamos estar atentos quando na nossa casa começa a entrar isso que o texto que fala de populacho, uma conversinha idiota, uma conversinha maligna, uma conversinha falsa. Repreende. A insatisfação fez eles esquecerem da provisão de Deus e trouxe de volta os desejos do Egito. Continua murmurando. A palavra murmuração significa intercessão diante de demônios. A pessoa está com um problema, está com uma dificuldade, ao invés dela levar aos pés do Senhor, ela murmura. E quando Jesus ensina lá em Mateus e também em Lucas, quando vocês forem orar, vocês oram em meu nome. Quando nós mandamos uma carta, essa carta precisa estar endereçada para um endereço. Aonde que ela vai chegar? Eu preciso colocar um endereço. Ou nós oramos para Jesus, ou nós oramos para demônios. E quem murmura, ele intercede provisão diante dos demônios. Satanás tem ouvidos. Quando o texto de Jó começa a se desenvolver, o texto diz que entre os filhos que vieram diante de Deus também veio Satanás. Ele ouve, ele conhecia a voz, ele conhecia a vida de Jó. E Satanás também ouve quando as pessoas lamúriam e quando as pessoas populacham e murmuram na presença dele e fazem intercessão. E Satanás também pode atender a tua oração. Isso começou a acontecer aqui, no meio dessas pessoas. Pastor Warren Wiersbe diz assim, falando do ministério dele. Ele diz assim: ao longo de muitos anos de ministério, aprendi que não são os inimigos de fora da igreja que fazem estrago, mas sim as imitações que se encontram dentro da comunidade, a igreja. Esses intrusos podem marchar junto com a igreja e agir como se fossem povo de Deus, mas não têm o desejo de buscar as coisas espirituais. E mais cedo ou mais tarde acabam mostrando com o que estão verdadeiramente comprometidos. E esse texto, ele fala sobre murmuração. Ele é um dos parágrafos do comentário dele sobre o que aconteceu aqui. Como é triste quando pessoas se dizem cristãs, buscam substitutos no mundo e não desejam as coisas espirituais. A murmuração faz a pessoa se esquecer de todas as bênçãos já recebidas. Deus abriu o mar vermelho, bênção. Vamos falar junto? Eu vou citar a frase e você vai dizer bênção. Deus abriu o mar vermelho, bênção. Deus abateu os egípcios, bênção. Deus tirou-os da escravidão, bênção. Deus salvou os seus primogênitos da morte, bênção. Deus abastecia com pão e água, bênção. Mas estava bom? Não. Começaram de murmurar e falar mal. Verso 4 de novo. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Vocês lembram que eles levaram cabritos e ovelhas também? Eu quero fazer duas aplicações aqui. A murmuração leva a pessoa a não enxergar a bênção e a mentir. Eles estavam mentindo. Eles estavam mentindo e eles estavam sendo preguiçosos. Deus proibiu que eles carneassem os cabritos e as ovelhas? Não,
Mas eles estavam reclamando que quem nos dará carne a comer? Estavam mentindo e estavam desenvolvendo mentira, desenvolvendo preguiça. Verso 5: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de mentira. Eles não comiam de graça. Eles trabalhavam de escravos, não ganhavam nada pago. De segunda a segunda, de sol a sol, trabalhavam de escravidão. Agora eles me vêm com essa conversa mentirosa. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Você percebe como a murmuração faz a pessoa ficar com os olhos bloqueados para enxergar a verdade? Começa a mentir e começa a desenvolver a preguiça. E o texto continua: dos pepinos e dos melões, dos alhos silvestres. Nossa, quem aqui come 1 quilo de alho por dia? Você percebe como as pessoas ficam deslocadas a visão delas? Você começa a murmurar e começa a reclamar, começa a ser insatisfeito, e você começa a ver como você perde a visão de como as coisas realmente são. E os alhos silvestres, e as cebolas, e dos alhos, oh Senhor, agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse. Eles queriam variedades, mas junto com a variedade estava a escravidão. O mundo tem prazeres? Tem. Na insubmissão, na desobediência, tem muitos prazeres. Você acha que o mundanismo é triste? Não, o mundanismo é feliz. E se o pecado fosse ruim, ele não seria praticado? Ele é bom, ele tem um gosto doce. O problema são as consequências. Eles queriam voltar para o Egito, mas eles já tinham se esquecido de que lá eles estavam desde que nasceram trabalhando de escravos. Quantas vezes as pessoas estão anos e anos sentados na igreja e louvando ao Senhor, e amém, aleluia, mas lá no coração tem ainda um ponto que diz assim: mas naquele tempo lá era bom, naquele tempo que eu ia lá, fazia aquilo, era um bom tempo, olha, era um bom tempo, mas agora eu sou cristão, agora é uma vida complicada, mas eu quero ir para o céu. Você percebe como existe um desnível de entendimento? Não existe nada melhor do que a vida em Cristo. E quando as pessoas acham que no mundo é bom, elas estão muito enganadas. A murmuração é sempre um tratamento covarde para com Deus. Quando você murmura, quando você reclama, você é covarde com Deus, você é covarde. A murmuração despreza o passado e fecha a porta das bênçãos sobre o futuro. A murmuração tem essa autoridade de desprezar o passado e fechar a porta das bênçãos para o futuro. A murmuração foi ouvida por Deus. Às vezes as pessoas pensam que a única coisa que Deus ouve são as lindas orações. E às vezes as pessoas pensam que assim é um mecanismo de atrair a presença de Deus. Como eu faço para Deus abrir os ouvidos para mim? Então se faz assim, se faz assim e faz assim. Quando você fez assim, plim, abriu os ouvidos de Deus, Ele começa a ouvir você. Não, Deus ouve tudo o que você fala. Quando as pessoas mentem, quando as pessoas murmuram, quando as pessoas reclamam, quando as pessoas falam palavrões, quando as pessoas blasfemam, Deus ouve tudo. Deus ouviu o coração de Caim. A Bíblia visitou Caim, Deus visitou Caim, e Deus queria intervir, porque Deus estava ouvindo os pensamentos de Caim acerca do irmão dele. Deus ouviu a maldade dos dias de Noé, e diz a Bíblia que subiu até Deus. Deus ouviu o plano soberbo de Nimrod. Ele diz: vamos construir uma grande torre para a gente fugir de um próximo dilúvio, porque o povo está maligno de novo, e vamos ir para Deus, vamos alcançar Deus do nosso jeito. A Bíblia diz que Deus ouviu.
Deus ouviu a maldade e a perversidade de Sodoma e Gomorra, subiu até Deus. Deus ouviu a violência de Nínive. Quando o texto diz, e eis que Deus chamou o Jonas e mandou, vai até Nínive e prega contra ela, clama contra ela. E Deus ouve as mentiras e as falsidades de um povo, e Deus ouviu a murmuração desses judeus. O verso 1 diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, e ouvindo-o, Deus ouviu o lamúrio e a murmuração. Por que é que Deus interferiu? Porque era injusto, era um lamúrio covarde. Eles estavam reclamando da sua melhor providência, eles estavam reclamando do que Deus estava fazendo. Todas as vezes que você reclama contra a palavra de Deus, quando você precisa santificar, você precisa abandonar pecados, você está fazendo a mesma coisa que o povo está fazendo aqui. Todas as vezes que a igreja ela murmura contra a palavra da fidelidade, você precisa ser fiel no culto, estudo bíblico, você está fazendo a mesma coisa que está aqui. E quantas vezes as igrejas vivem esses populachos, essas murmurações, que o pastor solta uma palavra sobre a igreja, sobre santidade, e alguém lá de coração duro começa a fermentar todo o grupo contra o ministério. Deus ouve tudo isso. Deus ouve. E o apóstolo Paulo termina Gálatas dizendo: não vos enganeis, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Você acha que Deus não está ouvindo? E só porque Deus não está fazendo alguma coisa, você acha que vai passar batido? Deus ouve as mentiras e as falsidades desse povo. E a murmuração foi tratada com fogo. Deus mandou fogo do céu. E o texto diz no verso 1: ouvindo o Senhor, acendeu-se, ele primeiro acendeu a ira dentro do Senhor, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Deus derramou fogo com eles, Deus queimou-eles com fogo. O verso 2: então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se... Deus derramou fogo sobre as pessoas, queimou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E Deus tem derramado hoje também fogo sobre nações, sobre povos e sobre famílias. Deus é justo sempre. Cuidado quando você lamúria e você fala mal da palavra de Deus. E as pessoas fazem isso, e elas acham que elas estão falando mal do Moisés. E todas as vezes que eles falavam mal do Moisés, estavam falando mal do próprio Deus. Porque com Deus não se brinca. Deus é justo. Cuidado com o populacho. O fogo do Senhor ardeu entre eles. Deus lançou fogo do céu. Deus lançou fogo e um raio. Provavelmente Deus matou com um raio. E Deus matou eles queimados. Cuidado com a murmuração. Troque a murmuração por gratidão. Até os cientistas já comprovaram que uma pessoa que lamúria e reclama de tudo, ela envelhece muito mais rápido. Os órgãos interiores, as entranhas, começam a apresentar uma idade muito mais avançada do que a idade biológica, para quem só fica reclamando e lamuriando, e nada tá bom que chega. Na quinta-feira de noite, nós tivemos o nosso estudo de noivos, e nós tratamos esse tema sobre murmurar, sobre trazer a murmuração para dentro de casa, e isso mata o casamento, azeda o casamento e estraga tudo. A murmuração. Cuidado com a murmuração. E quando nós passamos a partir do verso 10, o texto começa, o tema do verso 10 desse quadro é: Moisés acha pesado o seu cargo. Por que que vocês acham que Moisés achou pesado o seu cargo? Moisés foi o pastor da maior igreja que já se moveu sobre a terra.
A Bíblia chama essa peregrinação de a congregação de Israel. Você acha que de repente foi as muitas pessoas, foi um número muito grande de gente? Não. O grande peso de um ministério, ele está em cima do pecado das pessoas. Meus irmãos, gente que vive em pecado, gente que fica abrindo legalidade, pesa o ministério. Insubmissão, desobediência, contrariedade, pesa o ministério. O ministério pastoral, ele não é igual a um outro emprego. Ele não pode ser comparado nem com o trabalho de um mandatário da república. O peso que é pastorear uma igreja. Ao peso emocional, ao peso psicológico, existe o peso espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra demônios, potestades, espíritos malignos, castas. E ainda a luta do Moisés aqui era com um povo que Deus o livre. Que povo! E reclamavam e murmuravam. Mais para frente um pouco nós vamos ver ali, até a própria irmã dele começa a levantar uma sedição contra ele. Era um dia falta de paz e outro também. Um dia se levantava um, outro dia levantava outro. E nenhuma dessas pessoas tinha razão contra o Senhor. Todas elas estavam erradas. Eu fiz uma pesquisa ainda hoje à tarde. Esse site é do site da Visão Mundial Brasil. É um site que nos Estados Unidos é World Vision International Barna Group. E essa pesquisa ela está nesse site também em português. É uma pesquisa feita com 25 mil pastores dos Estados Unidos. Você pode anotar e você pode consultar esse site em casa. É bem extenso, a pesquisa bem completa. É Visão Mundial Brasil, World Vision International. A pesquisa, o nome da pesquisa é State of Pastors, que significa o estado emocional dos pastores. Mostra que 56% dos pastores sofrem de depressão. E esse número ele é muito parecido com o trabalho da igreja evangélica no Brasil. 65% dos pastores, 56% dos pastores sofrem de depressão. 65% se sentem solitários e isolados. Você imagina o Moisés, com quem ele iria abrir o coração e compartilhar aquela dor? Normalmente pastor é solitário, porque o nível de entendimento espiritual que um pastor tem, ele exige que alguém tenha o mesmo nível para que ele consiga compartilhar as coisas. O pastor não consegue compartilhar as coisas com qualquer alguém, porque às vezes a pessoa vai ficar horrorizada com o que ele falar. O pastor não pode falar para qualquer um dizendo: olha, tal pessoa tem tal casta sobre ela, por isso que ela age de tal forma. Depende para quem ele falar, vai virar um bafafá na igreja. Então o pastor precisa engolir aquilo, ele precisa botar no estômago, e aquilo vira um ácido, e aquilo faz a pessoa doente. 65% se sentem solitários e isolados. A cada um entre 3 pastores corre o risco de esgotamento. Às vezes uma estafa cerebral, às vezes uma estafa do estômago ou do baço, uma estafa, um esgotamento, por causa do enorme peso emocional que um ministério gera. E às vezes as pessoas pensam que o pastor é aquele que tem uma vida, é só água fresca e sombra boa, e daí ele sobe no sábado e ele desmancha a gente. Meus irmãos, não é assim. Essas pessoas aqui, elas pensavam: o Moisés tem vida boa. A única coisa que ele faz é entrar na tenda, conversar com Deus, se encher da glória, ele vem aqui mostrar as ordens para nós. E não é assim. A vida pastoral, ela tem um custo muito alto. Uma boa parte dos pastores que trabalham de uma forma séria tem o problema de pressão alta.
por causa do elevado nível de peso emocional que existe nesse trabalho. Ainda que apenas 24% de todos esses líderes afirmam não conhecer nenhum colega afetado por burnout. Presta atenção, mas 76% conhecem alguém, um colega afetado por burnout. Burnout é um esgotamento cerebral. O cérebro entra num período de altíssima febre, e normalmente alguma coisa na área do cérebro acontece, que a memória não é a mesma coisa, sequelas ficam. 3 em cada 4 dizem que sabem de pelo menos um colega cujo ministério terminou devido ao esgotamento, número que chega a 76% de pessoas de ministério que chegam ao final por esgotamento. Você consegue entender o porquê o Moisés achava o ministério dele pesado? Ministério pastoral sério tem peso, gente. E o texto aqui diz: então Moisés ouviu chorar o povo. Por quê? Quantas pessoas foram sepultadas aquele dia? A Bíblia não diz, mas Deus matou um monte de gente. Filhos sepultaram os pais, pais sepultaram os filhos. Deus eliminou essa murmuração do meio do povo, Deus matou. Então estava lá gente chorando, e o Moisés é o pastorzão, ele estava sentindo, ele entrou nessa brecha, e ele sentiu esse peso do povo chorar. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de... Meus irmãos, quando um pastor está debaixo de gente que murmura, às vezes ele perde até o foco de como realmente são as coisas. O Moisés teria que ter ficado quieto e dito: olha, não posso fazer nada, vocês erraram, Deus é justo. Mas ele sentiu a dor. Verso 11, disse Moisés ao Senhor: por que fizeste o mal ao teu servo? E porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este... Um povo é uma carga. Meus irmãos, eu tenho um desejo de crescimento de igreja, mas eu tenho um desejo de que a igreja cresça em ovelhas e não cabritos. Que a igreja cresça de uma forma saudável, porque caso contrário é uma carga que mata o pastor. E o Moisés, ele admite isso. Deus, é muito pesado essa carga, é muito peso. Essa gente é muito peso. Verso 12: concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de mamar? E terá que, sob juramento, prometestes a seus pais? A terra que sob juramento prometeste a seus pais? Da onde teria eu carne para dar a este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Logo depois, no verso 31, o texto diz: Deus manda codornizes. Deus mandou carne. Verso 13: de onde teria eu carne? Verso 14: eu cozinho, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. E eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes a ver a minha miséria. Ele estava entrando num estado de estafa, e ele diz: me mata, Senhor, eu não quero mais enxergar nada disso. O profeta Isaías sentiu esse mesmo peso. Em Isaías 30, verso 9, Isaías diz assim: porque o povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Isaías 39. E o profeta sofria debaixo daquilo. O profeta Ezequiel também sofreu. Ezequiel 2,6. E Deus fala para ele assim: tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e habites entre escorpiões. Até o próprio Deus olhava para o povo
e dizia que aquelas pessoas eram como escorpiões perto do profeta. Não tinha um dia que eles não picassem o profeta. O texto de Ezequiel também diz isso. O texto de Jeremias, capítulo 20, verso 7, o profeta Jeremias, ele diz assim: eu sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Quando o profeta falava sobre santidade ao Senhor, sobre eternidade, sobre fidelidade, eles zombavam dele. Eles zombavam dele. Eles inclusive jogaram Jeremias para dentro de uma cisterna seca. Eles queriam que ele morresse lá de fome e de sede. Elias, em 1 Reis 19:4, ele, debaixo de uma pressão muito grande do ministério dele, ele disse para Deus: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. O Elias pediu para morrer, por causa do grande peso do ministério. Então ainda mandaram dizer para ele: olha, Jezabel quer matar você. Aí acabou. Ele entrou numa caverna e lá ele queria morrer. E Jesus, em Mateus 17:17, diz assim: ó geração perversa, até quando vos sofrerei? Até quando terei que vos suportar? Mateus 17:17. Meus irmãos, Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. A Bíblia nos ensina, através das palavras que Deus deu para Abraão, uma ordenança: sê tu uma bênção. Seja uma bênção. Não seja uma pimenta no olho do teu pastor. Seja uma bênção. Todas as vezes que desobedece, você desobedece ao Senhor, você causa também dores ao teu pastor. Meus irmãos, nenhuma dessas dores dos profetas vai cair por terra. Todas as dores serão vingadas. Todas. A Bíblia diz que pastores que administram mal o ministério vão ser cobrados. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que o pastor não é para amassar a igreja, que o pastor não é para maltratar a ovelha, que ele não é para administrar com sorte da ganância, ele é para tratar como ovelhas do Senhor. As ovelhas são de Jesus. E ai do pastor que machucar uma das ovelhas de Jesus injustamente, o pastor vai pagar. Ainda em vida, ainda nessa terra, o pastor paga centavo por tocar na ovelha de Jesus. Mas por outro lado, aquela ovelha ou aquele cabrito que tocar no pastor de Jesus, ele também vai pagar. Então não é simplesmente fazer por fazer. A literatura cristã hoje tem centenas de livros de como ser pastor, como pastorear, como ser líder, centenas. Mas eu não conheço um livro que alguém tenha escrito de como ser uma ovelha, uma bênção. De tão desnivelado que é esse jugo. Você como ovelha, você também precisa ter responsabilidade. Não seja pesado ao ministério. Não fica se envolvendo com populachos. Isso dói demais. Às vezes o pastor está trabalhando e visitando e orando, intercedendo e preocupado, levanta de madrugada e às vezes perde sono, trabalhando, investindo, e tem lá alguém que levanta um populacho. Isso dói demais, gente. Isso dói demais. Um dos grandes desejos do meu ministério é que cada pessoa da igreja fosse pastor durante um ano, para entender o que é ministério. E eu ainda ia pedir para que Deus aumentasse 10 demônios a mais para atormentar você, para você entender o que é isso. Eu ainda ia pedir para que mais 5 pessoas fossem mais infiéis ainda com você, para você entender o que é isso. O peso espiritual, o peso emocional, a casta que às vezes sobrevém sobre o psique. Enquanto que você não é pastor, você não vai precisar carregar
esse fardo, essa responsabilidade. Mas a Bíblia é muito clara: seja você uma bênção, seja o óleo que cura as feridas, seja você o remédio que cura, seja você gracioso, obedeça. Todos os ferimentos que foram feitos aos profetas de Deus, esse sangue ele clama da terra para Deus. A mesma forma como o sangue do Abel clama, assim o sangue dos profetas clama. Seja você uma bênção para os profetas, e não uma pimenta, uma casta, uma ferida. Seja bálsamo, seja remédio, seja óleo. E Deus está pedindo para você nessa noite, para que você seja uma pessoa pura, para que você seja algo em uma bênção no ministério. Para de murmurar e começa a olhar para todas as bênçãos que Deus deu para você. Olha quantas portas abertas, quantas intervenções, quantas misericórdias. Olhe para o Senhor. E quando nós chegamos no fim da linha das nossas coisas, ainda há as promessas do Senhor, todas elas. E as promessas do Senhor se cumprem na vida daquele que pega, busca e alcança as promessas. E eu termino dizendo: sê tu uma bênção. Sê uma bênção. No culto passado nós falamos sobre a bênção sobre todos, e hoje a ordenança é: você precisa ser uma bênção. Amém. Em nome de Jesus. Meu Pai, palavra apostólica dada, palavra profética colocada sobre a tua igreja, Senhor. Seu Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, para que o Senhor sempre coloque uma pá de cal em cima de todo o popular. Em nome de Jesus. Tira do meio da tua igreja, Senhor, todo espírito de murmuração, todo espírito de sedição, todo fermento farisaico que fermenta a igreja, que freia o trabalho, que complica as coisas, em nome de Jesus. Para que o Senhor não tenha que vir com fogo e matar. Em nome de Jesus. O meu desejo, Senhor Deus, é que cada ovelha entenda o ministério que o Senhor coloca sobre cada um. O meu desejo, Pai, é que cada ovelha entenda o peso que é a caminhada até Canaã. E cada um carrega a sua cruz, e cada ovelha seja grato pela salvação, grato pela oportunidade, grato pelo privilégio. Em nome de Jesus nós oramos mais uma vez pedindo perdão por pecados. Tira, Senhor Deus, do meio da tua igreja todo o espírito de coração duro, toda a dureza. Tira do meio da tua igreja a má insatisfação, aquela insatisfação diabólica, maligna, e enche o nosso coração, Senhor, com o entendimento do céu. Seu Deus, enche o nosso coração com o espírito das promessas. Enche, Senhor Deus, a tua igreja com a esperança das promessas. Cura o nosso coração e sara-nos, Senhor, para a gente ser uma bênção no meio da sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.